Bom dia, amigos e amigas, bom dia, povo e pova, gente boa de todos os lugares. Eu sou o Daniel Nonato. Hoje estou com a mãe de Guadalupe aqui. A mãe assistiu daqui do meu lado de cá, olha só. Mamãe está presente hoje na live com a gente, dando aqui a sua bênção para a gente celebrar o domingo. Lembrando que hoje é domingo, dia 10 de julho de 2022, 15º domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje, para a gente não perder muito tempo, já que hoje nossa live vai ser corrida, temos alguns compromissos na agenda aí. Lembrando que hoje temos a primeira leitura, livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 10 ao 14. O salmo é o 68 ou 69, depende da tradução, lembrando disso, com o refrão: procure pobres, o Senhor encontrareis a vida. E a segunda leitura, Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 20, e o evangelho do bom samaritano, lá em Lucas capítulo 10, versículos 25 ao 37. Lembrando a todos e a todas que essa semana que passou tivemos aí alguns movimentos aqui no Rio de Janeiro, tivemos aí um comício, um encontro, sei lá como quiser chamar, com o ex-presidente Lula, e houve um atentado. Parece que toda vez que acontece um evento da esquerda ou ligado ao Partido dos Trabalhadores, o PT, alguém bota lá um drone com alguma coisa para contaminar, para atrapalhar o trabalho dos outros. Será que a gente não estamos vivendo num país democrático? Também essa semana tivemos aí os governadores cumprindo a lei. Houve uma regra, né, para baixar o ICMS dos estados. Vocês sabem que o estado abaixando o ICMS, isso vai responder possivelmente na economia daquele estado. As pessoas estão, não, agora abaixou porque o imposto é muito alto, mas temos que lembrar que no governo do PT, no governo do Lula, no governo da Dilma, o ICMS era 30% e o valor do combustível não era tão caro assim. Ano de eleição acontece cada coisa. Também essa semana o presidente, a secretária de comunicação, autorizou aumentar a propaganda lá na TV Globo. O Globo paga nós depois, valeu? Lembrando que estamos vivendo, então, um tema ainda de pandemia. Então, por favor, você que vai sair, use máscara, condução, ambiente fechado, não deixe de usar máscara. A Covid voltou a matar. E também nessa semana nós iniciamos o projeto lá, a missão, junto a uma empresa trabalhando aí já de carteira assinada. É um aleluia, uma graça de Deus. Eu falei domingo passado que teria novidade essa semana. Então a novidade era essa. Nós estávamos selecionados para um processo seletivo em uma empresa e fomos contratados para poder trabalhar como auxiliar administrativo. Já estamos nós trabalhando, graças a Deus, agradecendo também aos amigos que rezaram, os amigos que colocaram a intenção, que fizeram promessa, é isso mesmo, fizeram promessa para mim, obrigado aí todos que fizeram. Também os amigos que nesse período que vivemos aqui no desemprego nos ajudou a pagar a conta de telefone, nos ajudou em muitas coisas. A gente sabe que a gente sempre vai ser grato a vocês. E aí, olhando para a liturgia de hoje, nesse domingo, Jesus está a caminho de Jerusalém. Jesus, ele mostra claramente que nós somos eternos peregrinos nessa realidade. E durante essa caminhada, nós temos que responder aos interlocutores, aqueles que estão sempre em nossas voltas. Nesse caminho, Jesus vai ser recebido também pelos samaritanos, também por aqueles que estão tratados como subpessoa. Ele, Jesus, foi chamado de samaritano lá pelos judeus. Também, quando temos lá o caso dos leprosos, Jesus, ele vai vir no encontro aí do caso dos leprosos, ele vai vir, o único que vem agradecer é um samaritano. E ainda damos destaque especial hoje para o bom samaritano. O povo da Samaria não era visto como os olhos bons pelos judeus, pois eles não concordavam com o modelo religioso do povo judeu, que centralizavam a sua liturgia, o seu culto, no templo em Jerusalém. E só aceitavam os samaritanos o Pentateuco como inspirado por Deus. Resumo: além de ser um povo que compunha o reino de Israel antigo, que devido à divisão, que foi reino do norte, reino do sul, entre Judá e Israel, as divisões eles foram conquistados por vários povos, e assim se misturou, deixando de ser judeu puro, e em vista disso, era visto pelos religiosos, pelos aqueles e aquelas que compunham a religião do tempo deles, como infiéis hereges, segundo os padrões judaicos daquele tempo. E por isso eles não eram vistos como povo de Deus, como povo eleito. Por isso talvez pareça até com os dias de hoje, quando temos algumas pessoas que dizem que a minoria tem que ceder. Diante desses dois fatos, oremos bem
para a pergunta de Jesus: quem é o meu próximo? Quem é a pessoa que nós estamos ouvindo? Quem é a pessoa que nós estamos em nossa volta? O doutor Lalley sabia muito bem que Jesus, e ele tinha consciência que Jesus ia responder. E por isso ele questiona, mas quem a resposta que ele quer é uma resposta direta. Jesus, pelo contrário, ele não dá uma resposta direta. Ele faz apenas uma interrogação. E ele fala, olha, preste atenção, vou contar-lhe um fato. E conta. E diante da realidade do Brasil de hoje, nós com 33 milhões de pessoas que passam fome, diante da realidade de 106 milhões de brasileiros que almoça e não sabe se janta, de amigos e amigas conhecidos nossos que vivem o drama do desemprego, diante daqueles e daquelas que passam pelos hospitais públicos, que não tem médico, que não tem pessoas capacitadas para melhor atender. Ainda hoje, nós olhamos bem para os preceitos religiosos, para um modelo que muitos cristãos seguem, um modelo onde o próximo se torna distante. Para muitos que acham que ir na missa, adorar Jesus na Eucaristia, lá na hóstia consagrada, é essencial. Esquece de servi-lo e amá-lo na pessoa do caído à beira do caminho. Interessante que muitos se preocupam em ter o cargo de poder. E aí quando chega alguém pedindo ajuda, volta domingo, porque a pastoral dos pobres, ou a pastoral dos refugiados, como quiser, vai te atender. Como se aquela fome, se aquela necessidade pudesse esperar. Lembrando que devido às leis e os preceitos religiosos daquele tempo, os religiosos, o sacerdote e também o levita, ele não podia tocar naquele homem caído, pois aquele homem tinha sangue. E tocar no sangue para os judeus era se tornar impuro. E por isso eles não poderiam participar do culto. Talvez a preocupação deles e a preocupação de muitos dos cristãos hoje em estar no templo, numa espiritualidade individualista, perde a noção que o culto de Deus tem que ser feito na vida. E junto ao povo, mesmo sabendo a lei do amor ao próximo, o samaritano, por estar, vamos dizer assim, na situação da sua vida, que não estava presa às convenções de uma lei radical e extremista, ele toca naquele homem, ele leva aquele homem para uma hospedaria e ele bota de verdade em prática o culto à lei do amor ao próximo. Aqui vale a pena observar como somos presos ao direito canônico, como somos presos às normas litúrgicas, ao catecismo, ou mesmo se perguntamos se está ou não está na Bíblia, fazendo da lei e de tal instrumento armas para a exclusão, perdendo a noção de quem nós somos dentro da realidade e no papel de ser um outro Cristo, um Cristo acolhedor, um Cristo fraterno. A nossa opção religiosa não pode estar acima do projeto da vida plena e vida para todos. Lá de João 10:10, independente da nossa vivência religiosa, independente se somos leigos, clérigos, ou se somos consagrados a partir de um voto, ou se somos apenas consagrados pelo batismo e pelo crisma. Esta vivência do amor é o ponto de vista essencial para entender a realidade do próximo. O evangelho de hoje nos questiona se de fato nós estamos sendo próximo não apenas no simbolismo, um próximo real, um próximo que faz a diferença, um próximo que está ali para ser na comunidade parte e ser da comunidade a diferença é essencial. A diferença entre o sacerdote, o levita e o samaritano é que um tinha a noção clara do seu sentido do mandamento. E conhecemos bem esse sentido, às vezes, quando o Papa Francisco fala que muitos que frequentam a igreja não são melhores do que aqueles que não frequentam, ou quando ele fala que é melhor ser um ateu preso aos valores, aí a frase é mais ou menos essa, não me processo por causa disso, preso aos valores da misericórdia, do que um cristão preso às leis absurdas que muitas vezes nós transformamos os nossos documentos e as nossas leis. O interessante é que você percebe claramente que o samaritano tem um compromisso com a vida, tem um compromisso. E aquilo que Padre Alfredinho já falou, e ele repetiu, e repito isso sempre, quando ele fala que tem mais comunhão entre prostitutas que se ajudam, entre cachaceiros que trocam o mesmo copo, que bebem no mesmo copo, em um bar, do que em muitas igrejas, onde se comunga o Cristo hóstia. Então, o samaritano que tem uma visão mais ampla, que vê a vida com mais simplicidade, ele se coloca ali,
ele abaixa, ele tem compaixão. Jesus, o mestre, do mesmo modo, nos convida e convidou aquele doutor da lei a fazer o mesmo, a botar uma vida de compaixão para com o próximo. Talvez o que nós cristãos não compreendamos e talvez o que nós cristãos não entendemos é que certamente o evangelho de hoje questiona a nossa prática religiosa, a nossa prática de fé, a nossa prática cotidiana, os nossos acordos que nós temos em nossa comunidade. Ah, não venha hoje não, que hoje não tem atendimento para dar o quilo. E achamos que dando o quilo no domingo vai resolver o nosso problema, quando na verdade o quilo que nós damos domingo é apenas 0,0, não sei quantos por cento da nossa miséria. E quem é o meu próximo? É a pergunta que Jesus responde para os judeus. Lembrando que domingo passado, a pergunta que nós tínhamos que responder, quem é Jesus? E hoje a pergunta que esse judeu pergunta a Jesus, quem é meu próximo? Talvez a pergunta não seja essa. Talvez a pergunta que nós sabemos que é o nosso próximo. O que nós temos que fazer para sermos próximos daqueles e daquelas que estão à margem, caídos à beira do caminho. São eles, homens e mulheres, desempregados e desempregadas. São eles, aqueles que vivem no subemprego, os 33 milhões de famintos, as mulheres vítimas da violência nas suas casas, os jovens captados pelo tráfico, aqueles jovens que são pedidos experiência para trabalhar, e todos os demais que foram e são assaltados, violados no seu direito de pessoa humana. O evangelho de hoje ainda mostra pra gente de verdade. O evangelho de hoje mostra um homem assaltado, um doutor da lei, um Jesus que é solidário, um samaritano, um sacerdote, um doutor da lei, um levita e um homem que é o dono da hospedaria, sem contar os assaltantes. Interessante que nós cristãos, eu e você, nós logo olhamos e queremos ser aquele homem que ajudou o samaritano. Mas quando vamos olhar na prática, nós somos aqueles e aquelas que fazem a exclusão muitas das vezes. Aqueles que roubam o direito. Somos presos à lógica do idealismo, à lógica do legalismo, à lógica que envolve e prende a gente a um culto vazio, um culto externo, um culto fora da vida. Ser cristão envolve estar preso não somente ao culto, mas também à vida, à prática da vivência. Aquilo que o Ademar falou na sexta-feira, Ademar, nosso amigo vice-coordenador do Conselho Nacional do Laicato, aqui do Rio de Janeiro, falou que não podemos esperar morrer para chegar ao céu, pois o céu começa aqui. Frase de Dom Adriano Hipólito. Adriano Hipólito dizia isso. Essa semana que nós tivemos aí a perda de Dom Cláudio Rumens, o cardeal Rumens, que foi morar com Deus, e a gente sabe claramente o papel e a importância do grande cardeal Rumens para a igreja do Brasil. Sabemos claramente da importância que esse homem pregou, que ele viveu plenamente aqui no Brasil, e sobretudo na cidade de São Paulo, sobretudo também em Santo André, quando ele abrigou os trabalhadores em sua igreja, lembrando a todos e a todas que ser samaritano não é só recolher os caídos, não é só preocupar com aqueles que estão à margem do caminho, mas é você olhar para todos aqueles e aquelas que estão excluídos do sistema, que estão à margem. Interessante que nós, às vezes, ficamos preocupados somente com aqueles que pedem ajuda, mas ser samaritano também é estar sensível para ver aqueles que precisam da nossa ajuda, aqueles que estão aí à margem do caminho, que não tem nem mais força para pedir ajuda. Então, esquecemos claramente que o próximo, ele não está tão longe, ele está bem próximo, está no caminho da vida, ele foi tombado, e a pergunta que nós devemos fazer, quem que tombou esse jovem? Quem tombou esse próximo? Quem tombou essa pessoa longe do caminho? Muitas vezes, os religiosos, os homens que prezam, que pregam, que vão para o altar, para as igrejas cheias, que estão preocupados no culto, falam no direito e até criticam o modelo econômico e criticam forte, mas é os primeiros a adotar o modelo famigerado que promove o abismo econômico por estar cumprindo a lei. Esses são os solidários somente no discurso, mas na prática, a prática é outra. Vivemos em tempos em que a religião, a fé, virou um negócio. A teologia da prosperidade que muitos usam, a teologia da prosperidade que muitos querem pregar, que muitos vivem, que você, esse mês, sobretudo na Igreja Católica, que fala do dízimo. Um negócio que a igreja virou. E a famosa frase que eu já escutei de alguns amigos, pequenas igrejas, grande negócio, é apenas negócio. Riscam uma cartilha
que desvaloriza a pessoa humana. Vivem verdadeiramente uma teologia que fala apenas do lucro, da vontade de estar com mais dinheiro na conta bancária. O evangelho de hoje fala da palavra compaixão. E talvez é isso que nos falte como comunidade, como povo de Deus, compaixão. Menos legalismo, menos discursos e mais proximidade. E cuidar dos feridos, interrogar se ele faz parte ou não da nossa panela, não pode entrar em nosso discurso. Ele tem que ser acolhido independente da opção religiosa, sexual, ou depende da sua opção de vida. No final do evangelho, Jesus responde ao doutor da lei dentro daquele contexto que podemos entender. Hoje, nós somos obrigados a também responder com muita sinceridade. Com muita sinceridade. Aí a pergunta que Jesus faz: qual, pois, dos três parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Qual daqueles três? Será que eu sou o sacerdote preocupado com o ritualismo religioso? Será que eu sou aquele homem que é o levita preocupado em cantar bonito na minha igreja, na minha paróquia? Será que eu sou o assaltante, que geralmente o assaltante é aquele que toma com violência aquilo que você tem? O dono da hospedaria, que mesmo sabendo, cobrou, ele tinha direito, claro, ao trabalho. Será que nós estamos vivendo plenamente o projeto de Jesus? Ou somos apenas mais um na multidão? E Jesus ainda pergunta ao homem quem é o próximo. E aí o homem responde, lá no versículo 37, né, isso. E ele disse o que usou de misericórdia para com ele. E disse por Jesus: vai e faz da mesma maneira. Talvez o que nos falte às vezes, e aí eu particularmente levo isso com muita certeza, esse período de 1 ano e 7 meses, 1 ano e 5 meses que nós vivemos aí, nós vivemos com a graça de Deus, com a ajuda da família, ajuda dos amigos, agora iniciando um novo projeto de vida, pedindo a Deus que abençoe, pedindo a Deus e agradecendo a todos que rezaram, que nos ajudam. A pergunta que eu me faço é se até que ponto nós somos próximos de verdade uns dos outros. Até que ponto estamos dispostos a sermos samaritanos. O samaritano não perguntou se ele tinha ou não tinha dinheiro. O evangelho de hoje nos coloca nessa parede. E nós olhamos para esse ano eleitoral, o ano que a Igreja Católica orientou, na terça-feira tivemos uma reunião com o cardeal do Rio, e Dom Cantalã dizia a importância daqueles que vivem, o Papa também traz isso, aqueles que fazem da política não uma fonte para ganhar dinheiro, mas uma fonte onde você vai ter uma resposta de amor ao projeto da vida, um projeto de vida. Aqueles que colocarão o seu nome à disposição para concorrer aos pleitos, eles não estão com lepra, eles não devem ser excluídos, pelo contrário, devem ser ouvidos, e se são de nossas comunidades, eles devem ser valorizados na sua opção de vida que eles fizeram. O Evangelho, quando fala do homem caído à beira do caminho, nos faz entender e nos faz uma pergunta: se nós não somos esse homem caído à beira do caminho. Homens caídos, mulheres caídas à beira do caminho, roubados nos seus direitos. E se nós podemos levantá-los, se nós temos como levantá-los, não por nossa vontade, não com nossa força, apenas com nossa força, mas com a força da ação de um Deus de amor que nos interroga e nos leva ao compromisso. O Evangelho de hoje ainda nos coloca na seguinte posição: eu tenho misericórdia, eu uso de compaixão para com o meu próximo, ou apenas sou mais um que faz da igreja, da comunidade de fé, uma vitrine onde eu apareça um homem bonzinho, uma mulher boazinha, um praticante da fé cristã? Muitas das vezes, nós somos presos a nossos valores, somos presos às nossas teorias técnicas, somos presos ao legalismo radical, esquecemos de olhar o próximo como alguém que precisa de atenção, de ouvir, ser ouvido e até mesmo de falar alguma coisa para nós. O Evangelho de hoje nos coloca na parede. O Evangelho de hoje nos questiona: quem é o meu próximo? E se você já tem consciência de quem é seu próximo, o que você tem feito para levantar os caídos, os próximos
que você conhece que estão caídos à margem do caminho, que estão aí na nossa comunidade de fé, nos nossos trabalhos, em nossas igrejas, em nossa sociedade, nas estradas. Talvez aquilo que alguns falam, que a missão da igreja, aquilo que Bento XVI falou, a igreja não é ONG caritativa. Não é mesmo. A igreja não pode ser uma ONG caritativa. A igreja ela tem que ser um corpo vivo, um corpo forte, que leva a certeza e o amor de Jesus. Não um amor vazio, um amor sem prática, mas um amor pleno, um amor consciente, aquilo que a gente aprende com os santos, que se consome em si mesmo para servir e para promover a dignidade do irmão e da irmã. Vivemos tempos difíceis, vivemos tempos onde a nossa realidade humana exige que tenhamos posições. Aquilo que nós escutamos na reunião do laicato, a igreja, e também ouvi lá no encontro do católico na política, a igreja não tem partido político. A igreja ela não tem um candidato, mas ela tem uma opção. E a opção da igreja sempre será, e a opção de Jesus, a defesa da vida, e a vida plena, e a vida em abundância. Por isso o evangelho de hoje, esse evangelho de Lucas capítulo 10, 25 a 37, tudo nos envolve para nós olharmos claramente se de fato estamos sendo próximos ou apenas religiosos que passam dentro da sociedade à margem do caminho. Bom, eu paro por aqui, agradeço a vocês pelo carinho, pela presença, lembrando a todos e a todas que vivemos um tempo de pandemia, então quem puder usar máscara, use mesmo, se faz necessário, use de máscara. Também o álcool em gel, ainda está no tempo ainda, o álcool 70. E ainda, lembrando a todos, agora não sou mais o Daniel desempregado, sou o Daniel com emprego. E nossa vida teve uma mudada. Agora nós temos algumas obrigações. O caminho da tradução, que nós fazemos quase diariamente, agora vai ser de acordo com a realidade, já estava assim mais ou menos, um dia na semana, no máximo 2. E as nossas reflexões, que eram segunda, quarta e domingo, talvez a gente mude um pouquinho. Vai entrar esporádica, como entrávamos sempre, de vez em quando lá pelo Facebook, mas aqui no YouTube vamos continuar afirmando no domingo a nossa conversa, o nosso bate-papo dominical. Enquanto isso, eu peço que rezem por mim para que eu possa manter-me firme na fé, para que a gente possa trabalhar com vontade, com amor, aquilo que a gente aprende, e também que a gente possa melhorar. Ainda não estamos aí, nós não merecemos, onde nós deveríamos estar. Mas já começamos, já temos pelo menos um alento. Como diz o outro, para quem está na chuva, até um jornal velho cobrindo a cabeça ajuda a aliviar o molhado. Bom, fico por aqui. Agradeço a cada uma pelas suas orações, para a gente conseguir o trabalho. Agradeço a meu presidente do Conselho Nacional do Laicato, Antônio Félix Tavares, que nos ajudou, que nos rezou por nós, que nos indicou, que colocou o nosso nome lá à disposição da instituição onde eu estou hoje, e nós fomos acolhidos, graças a Deus. Também agradeço a todos aqueles e aquelas que colaboraram para consertar meu carro. O Pix de vocês, acabamos de pagar o conserto, eu tenho que dar prestação de conta para vocês. Obrigado a todos vocês. Pessoas de vários lugares, até evangélicos, amigos protestantes, amigos de outros grupos religiosos, até ateus nos ajudaram. Toda a ajuda de vocês foi muito boa para mim e me fez sentir a certeza que eu não estou sozinho, que eu estava caído à beira do caminho. Estou me levantando. Se Deus quiser, até o ano que vem estaremos de pé. Deus nos ajude. Bom dia. Eu sou Daniel Nonato. Feliz domingo.